Vamos abrir aqui as nossas Bíblias no livro do profeta Joel. Vamos ler aqui no capítulo 2, a partir do versículo 23. Vamos ler até o versículo 31. Vós, pois, filhos de Sião, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará a chuva na justa medida, fará descer sobre vós chuva temporã e tardia, como no princípio. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho. E azeite, e vos restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, voador, devorador, destruidor, cortador. Meu grande exército enviarei. Comereis e vos saciarei, enaltecereis o Senhor, que fez maravilha para vós outros, e nunca mais meu povo será envergonhado. Sabereis que eu sou e estou no meio de Israel, e que eu sou o vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E depois disso derramarei meu espírito sobre toda a carne, e profetizarão os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos anciãos, sonharão os vossos jovens e terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e farei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e espantoso dia do Senhor. Agora, por favor, meus irmãos e irmãs, abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler desde o versículo 14. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e prestai atenção às minhas palavras, pois estes homens não estão embriagados, como vós supondes, visto que ainda são 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, disse Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E até sobre meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Vamos orar. Amado Deus, querido e eterno Pai, no santo nome do Teu Filho Jesus, nós nos colocamos aqui, reunidos debaixo deste santo nome, e confiados que o Senhor, pela Tua infinita misericórdia, há de se revelar a nós através desses textos que acabamos de ler. Vem e nos ajuda, Senhor. Vem e se derrama na Tua palavra. Vem e se revela a nós, porque nós estamos tão carentes de Ti. Porque aqui viemos para Te ouvir, Senhor.
Que a tua palavra seja vida em cada um de nós, que ela penetre, que ela aprofunde o teu trabalhar. Te pedimos, Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, nós lemos essas duas porções de textos. Eu creio que ficou muito evidente para todos nós que o texto de Joel é uma profecia e o texto de Atos é a realidade desta profecia. Porém, o que nós precisamos extrair desses textos são as suas implicações para nós. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós apenas não miramos, não focamos a história. O que nós vemos é um movimento de Deus na história. Porque se olhamos para a palavra de Deus, ela precisa ser muito mais do que uma história para nós. Ela é vida, ela é uma exortação. Quais são os pontos que nós podemos extrair desta profecia e da sua realidade para nós hoje? Quais são os pontos desta profecia que se aplicam a nós? Em primeiro lugar, eu quero lhes ajudar a ver o quanto nós estamos inseridos dentro desta profecia e do seu cumprimento a partir da experiência de Atos dos Apóstolos. Quando você estuda o livro de Joel, você sabe que este livro é um livro de profecia. E nós sabemos que essa seção, esta parte da profecia ou das profecias de Joel, elas vão se cumprir aqui no Novo Testamento. Se nós examinarmos com muito cuidado os textos de Joel, nós vamos ver que esta profecia, ela engloba o ministério de Cristo e também o Pentecoste. Toda promessa de Deus ali, ela pode ser dividida em 3 pontos: o ministério de Cristo, o Pentecoste e os últimos dias. É interessante observar isso. Então, fazendo a leitura cuidadosamente, vocês vão perceber isto. O enfoque, a promessa de Deus que se cumpriu em Cristo, a promessa de Deus que se cumpriu no Pentecoste e a promessa de Deus que se cumprirá nos últimos dias. No livro de Joel, nós não vemos isto com clareza. Irmãos, nós nunca podemos interpretar nenhuma porção da Bíblia segundo a nossa imaginação, nem tampouco fazer afirmação doutrinária sem uma exposição bíblica. Porém, quando nós chegamos aqui no livro de Atos, nós vamos ver o cumprimento dessa profecia de Joel. E é importante observar que quando Pedro ele vai dar uma aplicação, mostrando a realidade daquela profecia, no versículo 17, ele coloca a frase, nos últimos dias. Essa frase, ela já foi exaustivamente estudada pelos estudiosos, aqueles que se debruçaram em torno dos escritos sagrados, para nos ajudar a ver de maneira mais microscópica, com mais profundidade, o significado destes assuntos, destes temas. Amados irmãos e irmãs, essa frase últimos dias, ela é uma frase biblicamente significativa. Ela faz referência precisamente à última fase da obra de Deus. E qual é a última fase da obra de Deus? Com toda segurança, eu afirmo para os irmãos que a última fase da obra de Deus é aquele período que constitui a eminência da volta do nosso Senhor Jesus. É uma palavra que ela se aplica diretamente àqueles cristãos
que viverão aqui na eminência da volta do Senhor. Outros estudiosos, eles fazem uma aplicação didática dessa frase últimos dias. Eles fazem uma análise da seguinte forma: de Adão a Abraão são 2000 anos, de Abraão a Cristo mais 2000 anos, de Cristo a nós mais 2000 anos. Aí depois nós teremos o período de 1000 anos, que é o milênio, assim nós teremos 7000 anos. Então, meus irmãos, quando nós olhamos dessa forma, nós podemos entender que essa frase últimos dias, ela pode também ser compreendida como esses 2000 anos, porque um dia para Deus é como 1000 anos. Porém, irmãos, nós estamos interpretando profecia. E é claro que se nós estudarmos esta frase que é apontada em Joel e apontada aqui, dia do Senhor, eu digo para vocês, irmãos, com toda segurança, começando por Isaías capítulo 2, até o livro de Malaquias, vocês vão encontrar em diversos livros da Bíblia. Você vai encontrar isso em Isaías, como eu já disse. Você vai encontrar em Amós. Você vai encontrar em Naum. Você vai encontrar em Malaquias. Todas as vezes que a Bíblia faz referência a essa frase dia do Senhor, fala de um dia de trevas, dia de angústia, dia de aflição, dia de tormentas. Então nós sabemos que é um tempo muito terrível, tempo de trevas, que antecederá a volta do Senhor. Eu não quero entrar em detalhes, irmãos, para não deixar transparecer que sou pretensioso na exposição de algum tema, de alguma doutrina, onde muitos irmãos, eles pensam diferente. Mas o que eu quero dizer para vocês é o que está na Bíblia, e isso ninguém pode impedir. Que a Bíblia fala que antes da volta do Senhor, haverá esse dia do Senhor. E todos os lugares onde a Bíblia fala sobre o dia do Senhor, mostra um tempo carregado de angústia, de tristeza, de provações, de tribulações. E nós sabemos muito bem que a palavra de Deus nos diz que nós não esperamos o dia do Senhor, nós esperamos o dia de Cristo. Para a igreja, o dia de Cristo é diferente do dia do Senhor. Porque quando a Bíblia fala do dia de Cristo, aí sim, irmãos, o dia de Cristo é um dia de alegria, é um dia de gozo. E nós sabemos que o dia de Cristo será aquele tempo onde Ele virá para buscar os seus escolhidos, a sua igreja. Nós voltemos aqui, irmãos. Estou falando isso bem superficialmente. O que eu quero lhes mostrar é que, quando Pedro insere essa frase, nos últimos dias, mesmo que nós tenhamos uma visão geral ou generalizada, como alguns acreditam que se refere a esses 2000 anos. Porém, se nós olharmos de maneira mais minuciosa, mais detalhada, nós vamos ver que precisamente essa frase, ela faz uma referência aos santos que estarão aqui na iminência da volta, no período da iminência da volta do nosso Senhor. Isso nos ajuda a ver que há algo que precisamos extrair para poder refletirmos e também orarmos. Porque senão, irmãos, nós vamos sempre estar diante da palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus e fazendo as nossas escolhas mais convenientes e dando as costas ao falar do Senhor. O que eu quero lhes dizer é que quando Pedro disse isso, ele estava vendo o cumprimento dessa profecia na vida da igreja. Essa profecia, ela simplesmente ratificava, confirmava aquilo que o nosso Senhor Jesus ensinou acerca do Espírito Santo. Que o Espírito Santo seria derramado, que ele viria para ser o nosso paracleto, para habitar a igreja, para continuar na igreja a própria obra de Cristo. Porque os cristãos,
aqueles cristãos primitivos, eles deveriam ser o testemunho de Cristo na terra. Eles não deveriam ser uma denominação, eles não deveriam ser um grupo denominacional, um grupo religioso. Eles deveriam ser o corpo de Cristo, o testemunho de Cristo, a realidade dos céus da terra. É isso que eles deveriam ser. Mas eu creio que todos aqueles que conhecem bem a história da igreja sabem que o inimigo sorrateiramente, sutilmente, ele perverteu a mensagem de Cristo. Ele batalhou para destruir a identidade da igreja, para perverter a sua vocação, o seu chamamento, para corromper a sua visão. Porém nós, irmãos, pela graça de Deus, somos uma geração que o Senhor tem escancarado os nossos olhos. Ele tem derramado uma torrente de colírio celestial para abrir os nossos olhos. Mas não é simplesmente para nos deixar orgulhosos por ver a verdade, mas para sermos esmagados pela verdade. Porque eu falo para os irmãos que eu não me sinto nem um pouco confortável pela visão da igreja, pela visão do corpo de Cristo. Eu não me sinto nem um pouco confortável pela mensagem da cruz, como muitos gostam de afirmar, a doutrina da cruz. Eu não me sinto nem um pouco confortável e creio que você não deveria se sentir. Nós deveríamos nos sentir desafiados por ver tanta verdade, por saber tanta verdade e não ser capaz de vivê-las dignamente. Por vivermos acomodados dentro dos nossos contextos de reuniões, nos sentimos separados dos demais irmãos dentro de uma cidade. Porém nós, irmãos, podemos ter uma visão celestial mais clara, mas porém a nossa luz de realidade é muito fraca. A nossa luz, a nossa experiência cristã como igreja é muito fraca. Nossa devoção é muito fraca. E aí nós parece que não queremos mudar. Vivemos de encontro em encontro, conferência em conferência, mas os avanços práticos são mínimos. Eu quero, irmãos, poder aqui nesses dias desafiá-los a insistirem, persistirem em uma busca profunda de uma realidade espiritual, baseado naquilo que o Senhor tem nos falado na sua palavra. Porque, irmãos, quando Pedro se levanta ali no meio daquela assembleia, quando Pedro se coloca para poder interpretar a profecia de Joel e trazê-la à realidade, ele estava vendo com os seus olhos o cumprimento das palavras do nosso Senhor. Nós vemos aqui no início desse capítulo 2 que o Espírito Santo ele foi derramado, ele veio agora habitar a igreja. O que nós temos, irmãos, de maneira congregacional, de evidência disso no nosso testemunho, na nossa vida, como congregação numa localidade? O que tudo isso tem nos impressionado, nos transformado? O que toda essa realidade da obra do Espírito Santo nesses últimos dias tem nos levado a uma percepção mais profunda da nossa necessidade espiritual? O que, irmãos? A obra do Espírito Santo, como ela está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, tem implicado na nossa caminhada como assembleia local. O que, irmãos? A obra do Espírito Santo, o que esta obra tem sido realidade na minha vida pessoal, como homem, como esposo, como um pai, como um cristão?
Então, quando nós vamos olhando para esta profecia de Pedro, porque aqui se torna uma profecia para nós, assim como Joel se tornou uma profecia para Pedro, para nós, as palavras de Pedro é uma profecia, porque estas palavras, elas apontam para o momento que nós estamos vivendo. Ou será, irmãos, que haverá uma outra geração após esta? Porque se haverá, a nossa responsabilidade é o que nós estamos fazendo para deixar um legado para os nossos filhos, para os jovens. Que tipo de igreja nós estamos deixando, irmãos? Que tipo de exemplo, que tipo de devoção, vida devocional nós estamos deixando para as crianças? Será que nós estamos cientes do que o mundo está fazendo? Será que nós estamos percebendo o quanto as trevas estão consumindo esta geração? Nós estamos perto de assistir pessoas de bem, pessoas que têm dado um exemplo de dignidade e de honestidade na cadeia, enquanto os corruptos estão a ponto de ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Eu li uma reportagem antes de ontem, até enviei para algumas pessoas, fazendo algumas colocações bíblicas, que um homossexual, um dos mais famosos aqui do Brasil, que eu quero evitar proferir o nome dele, ele foi apontado pela revista Times como uma das 10 pessoas mais influentes para a próxima geração de jovens. Como? Sim, isso está na Times, na revista Times. Ele foi apontado como uma das 10 pessoas que será a personalidade mais influente para os nossos jovens. Irmãos, a vontade que dá é de dizer assim, para o mundo que eu vou descer. Não dá. Mas este é o mundo que nós estamos vivendo. Você está ciente dele? Você está ciente do grau de promiscuidade, de perversidade desta geração? Será que tem uma geração depois dessa, irmãos? Não acredito, irmãos. Eu posso estar redondamente enganado, mas eu não acredito que haverá uma outra geração. Eu não acredito, irmãos. Não é possível. Não é possível, porque a sensação que eu tenho é que se ressuscitasse a sociedade de Sodoma e Gomorra, eles se sentiriam envergonhados da nossa geração. Eu estava lendo uma reportagem também, antes de ontem, que o nosso país é o segundo país em violência infantil, estupros infantis, e o quarto em casamento infantil. Quarto. Eu pergunto para vocês, alguém aqui já viu algum documentário, alguma capa de revista falando disso? Nunca teve. Nunca teve, irmãos. Este é o mundo que eu e você está vivendo. Eu digo para vocês, o nosso Senhor virá. O nosso Senhor está vindo. Não está longe, irmãos. Então é hora de nós, cada um, despir a sandália dos nossos pés e compreender esse chamado santo que Deus está fazendo nesta hora, para que nós venhamos viver todas as promessas, as bênçãos que Deus anela, que nós venhamos viver como igreja, para que sejamos o sal e a luz neste mundo. Mas nunca, irmãos, poderemos viver isso sem a obra do Espírito Santo, sem o trabalho do Espírito Santo, sem a habitação do Espírito Santo, sem compreender a sua obra hoje na nossa vida. É triste dizer, mas a igreja de hoje, ela insiste em viver um outro evangelho, um outro caminho. Permita-me citar um exemplo. Eu tenho citado esse exemplo em algumas oportunidades, mas volto a citar mais uma vez.
Você se lembra de João Batista? Claro que se lembra. João Batista, ele foi chamado como o último profeta, e foi, porque ele foi o último profeta messiânico. Ele foi aquele que batizou Jesus. Atos 13 diz que quando ele cumpriu o seu ministério, foi exatamente quando ele batizou Jesus. João Batista deveria ter sido um discípulo de Cristo. Mas se você segue estudando a história de João Batista, aquele homem tão especial, tão espiritual, ele seguiu um caminho paralelo ao de Cristo. Chegou um momento que ele até duvidou que Jesus era o Cristo. E depois nós vemos João Batista precocemente ser decapitado. Nós temos, irmãos, às vezes, o mau costume de não refletir sobre certas porções delicadas da Bíblia. Essa é uma delas. Mas nós precisamos meditar. Por quê? Porque ele era um homem tão audacioso, ele era um homem tão corajoso, que bênção João Batista seria na igreja. Irmãos, ninguém poderá ser uma bênção da igreja, por mais que tenha conhecimento, por mais consagração que tenha. Ninguém será uma bênção da igreja se traçar um caminho paralelo ao de Cristo. Nós precisamos de fazer um retorno urgente para o centro da vontade de Deus e decidir viver a vida da igreja segundo os padrões de Deus, não segundo os nossos padrões. Esta é uma lição séria que nós precisamos extrair para nós hoje, porque podemos estar vivendo um outro evangelho, e não o evangelho de Cristo, não o evangelho que a igreja primitiva viveu. Nós precisamos dar continuidade à história da igreja em Atos dos Apóstolos. Não é a história da nossa igreja, da nossa particularidade. Nós temos que ser a continuidade do ministério de Cristo na terra, porque nós somos o seu corpo, nós somos a sua igreja. E se somos a sua igreja, nós temos que ser a continuidade da história de Atos dos Apóstolos. Então, meus irmãos, eu quero poder lhes ajudar nesses períodos que teremos aqui, a refletirmos juntos, a sairmos dessa periferia, desse comodismo, a nos sentirmos desafiados pelo próprio Senhor, a viver de maneira integral o Evangelho de Cristo, com coragem, despir de todas essas armaduras que temos nós mesmos colocados, ou aceitado, que outro coloque sobre nós, para vivermos padrões que não são os padrões da palavra de Deus. Porque hoje, se você for viver este Evangelho, com certeza, você vai viver de uma maneira muito segregada, até mesmo na sua família. Não é que você vai criar um problema. O próprio Senhor Jesus diz isso lá em Mateus capítulo 10. Ele veio para trazer separação. Ele não veio para trazer divisão, mas ele veio para trazer uma separação. Em que sentido, irmãos? A luz não combina com as trevas. O sal sempre vai fazer diferença. Então, onde quer que você esteja, onde quer que você vá, você sempre vai causar separação. Você sempre terá um testemunho de vida. Você sempre terá a expressão da luz. E você precisa ter consciência disso. Porque do contrário, irmãos, nós vamos cair no comodismo. Nós vamos entrar dentro das esferas estabelecidas pelo próprio Satanás. Nós vamos nos perder no meio dessa geração agitada. Nós vamos nos deixar levar segundo as formas do mundo. Então hoje, irmãos, o nosso verdadeiro chamado é esse chamado aqui. O chamado para dar continuidade à história da igreja de Atos dos Apóstolos. Porque se você olhar este livro, ele não tem uma conclusão. A história desse livro se conclui
No capítulo 28, versículo 30 e 31, Paulo preso numa casa em Roma, era uma prisão domiciliar, porém a Bíblia diz que ele, com ousadia, ele pregava o evangelho de Cristo, o evangelho do reino. E assim termina a história de Atos dos Apóstolos, mas não termina a história da igreja, irmãos. A pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos é: qual o capítulo que eu estou escrevendo? Como que eu estou escrevendo a história da continuidade da igreja? Nós, como igreja, como temos escrito, irmãos? Como? Você precisa fazer isso, porque isso é sério, irmãos. Nós precisamos examinar a nós mesmos na luz do Senhor e perguntar que tipo de capítulo nós estamos escrevendo da história no nosso contexto local. Será que nós podemos dizer, como está em Atos capítulo 2, versículos 42 a 46, quando diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações? Será que existe temor nos nossos corações quando nos reunimos? Será que o Senhor está fazendo prodígios por meio daqueles que Ele tem levantado para servir? Será que nós temos um espírito de comunidade, de cuidado, de mutualidade, de serviço uns aos outros? Será, irmãos? Pois era assim que eles viviam. Eles não viviam na prática do individualismo. Eles viviam na prática da comunidade, do cuidado, do amor, da fraternidade. Eles eram ousados. Uma das coisas que você vai ver na igreja de Atos era a ousadia. Aqueles homens eram ousados. Eles não se limitavam, não se acovardavam. Eles pregavam o evangelho com ousadia. Eles não eram defensor da teologia, a graça fez tudo e nós não fazemos nada. Eles eram defensores da teologia, a graça fez tudo e nós temos que ter toda a responsabilidade. Eles equilibravam a graça e a responsabilidade. A igreja primitiva, irmãos, era uma igreja constituída de pessoas que, quando eles oravam, eles tocavam os céus. Eles tinham a prática da vida comunitária de oração. A oração não era um momento qualquer na igreja de Atos, a oração era um fundamento da igreja de Atos. E você vai ver essa igreja orando. Você vai para o capítulo 4, essa igreja está orando. Está clamando a Deus que liberte os seus servos, para que a palavra não ficasse retida. Quando você olha o capítulo 4, eles estão orando para Deus libertar os apóstolos da prisão. Não eram por causa dos apóstolos em si, é para que a palavra de Deus não ficasse retida. E o Senhor libertava os seus servos. Hoje as prisões são outras, irmãos. Hoje as prisões são mentais, mas elas são tão devastadoras como aquelas prisões antigas. E a igreja não ora. A igreja está morrendo porque a palavra está seca, está fria, monótona, sem vida. Mas a igreja não ora. Uma coisa que você vai perceber na igreja de Atos, isso está no capítulo 6, que a oração, ela ocorria antes da palavra. Havia uma entrega à oração e ao ministério da palavra. Eles oravam e a palavra vinha. Oração e palavra. Oração é uma joia perdida no meio da igreja. Nós perdemos a busca, a devoção pela oração, tanto pessoal como congregacional. Mas na igreja de Atos não. A oração precedia a palavra. Porque eles oravam, nunca faltava palavra na boca dos mestres e profetas. Nosso grande problema hoje, irmãos, não é falta da palavra. É a base da oração que está perdida. Olha o capítulo 12, irmãos.
Ali nós temos uma outra oração poderosa que caracterizava a igreja de Atos. Pedro preso, Tiago havia acabado de ser executado. A igreja, temendo que Pedro fosse também executado, ela levantou um clamor. Um anjo desceu do céu, atravessou todas as paredes e portas daquele presídio, foi até onde Pedro estava e libertou a Pedro. O anjo libertou a Pedro, mas a oração libertou o anjo. A oração liberou o anjo, a oração trouxe o anjo. Você vê isso, irmãos? Porque a igreja orava. Como nós queremos ser a igreja do Senhor, sem uma expressão congregacional de oração? Quando o Senhor diz em Mateus, capítulo 20, versículos 18 a 20, o que for ligado na terra, será ligado nos céus, o que for desligado na terra, será desligado nos céus. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Irmãos, a vida da igreja não é uma coisa complicada, é nós que complicamos a vida da igreja. A vida da igreja é simplicidade, a vida da igreja é profundidade, a vida da igreja é devoção, a vida da igreja é entrega, a vida da igreja é consagração. A vida da igreja, irmãos, é uma espontaneidade do Espírito, não é uma coisa enfadonha, não é uma coisa cansativa. Como é possível um ímpio entrar no nosso meio e não sentir o Senhor, não foi impactado pelo Senhor? Como é possível, irmãos, as pessoas estarem no nosso meio e não sentir o toque do Senhor, não sentir a voz do Senhor, não sentir a palavra escrutando sua alma, sua mente, trazendo luz sobre os seus anelos afetados, corrompidos? Como é possível, irmãos? Nós não podemos nos conformar com isso. Nós temos que pedir: Senhor, Senhor, ajuda-nos a ser o teu testemunho, a ser a tua expressão. Senão, irmãos, nós vamos aceitar o limite, os padrões que o diabo tem colocado para nós, viver como igreja. Muita sabedoria, muito conhecimento, porém sem vida. Muita doutrina sem a prática. Muita doutrina sem a prática nos leva ao formalismo. Muita prática sem a doutrina nos leva ao sensacionalismo. O que o Senhor quer nos equilibrar. Porque aí sim, irmãos, aí nós podemos dizer que o Senhor prevaleceu. O Senhor prevaleceu. Quando você olha os capítulos 21 e 22 de Apocalipse, você vê lá a igreja gloriosa. Mas como será esta igreja gloriosa? O livro de Apocalipse vai nos mostrar como será esta igreja. Quando você lê os capítulos 2 e 3, isso é muito importante, você vai ver que a igreja é aquela que venceu. Ao vencedor, é aquela que vai vencer. É aquela que vai vencer o esfriamento do amor. A igreja gloriosa, ela será caracterizada por aquela igreja que vai vencer os sofrimentos. Porque é isso que você vê, a igreja de Éfeso, a igreja que esfriou no seu amor, a igreja que abandonou o seu amor. E ela venceu. Mas aqueles que vencerem, aqueles que não deixaram o amor esfriar, aqueles que amarem o Senhor acima de tudo, e a partir daí desenvolverem uma vida devocional com Ele, estes serão os vencedores, a igreja gloriosa. A igreja gloriosa, caracterizada pela igreja de Esmirna, é aquela igreja que vai entender o caminho de Deus no sofrimento. Sofrimento é uma maneira de Deus interpretar a si mesmo da nossa vida. Então, os vencedores da igreja gloriosa são aqueles que venceram por meio dos sofrimentos. Eles não abaixaram as suas armas por meio dos sofrimentos. A igreja gloriosa, ela será caracterizada também, vista pela igreja de Pérgamo, como aquela igreja que venceu o mundanismo, que não se permitiu enquadrar nos esquemas e padrões do mundo.
Essa é a igreja gloriosa. Você quer saber como será a igreja gloriosa? Então aqui está a igreja que venceu o mundo. A igreja gloriosa também será caracterizada por aqueles que vencerem Tiatira. O que caracteriza Tiatira? Idolatria. Idolatria. Quantas idolatrias nós temos, irmãos? Quantos ídolos nós carregamos? Ídolo não é simplesmente ter uma imagem na parede. Ídolo é uma idolatria, uma condição do nosso coração, dos nossos afetos. É tudo aquilo que rouba o lugar de Deus na nossa vida, é idolatria. Tudo que toma a primazia de Cristo na nossa vida é ídolo. Então, se queremos fazer parte desta igreja gloriosa, temos aqui um aspecto muito importante, o quarto aspecto: vencer a idolatria como uma condição dos nossos afetos, do nosso coração. Uma outra característica da igreja gloriosa, que é revelado para nós no capítulo 21 e 22 de Apocalipse, aquela cidade nupcial, nós podemos encontrar na igreja de Sardes, uma igreja que tem realidade espiritual. A igreja de Sardes, ali tem uma mensagem. Ela tinha aparência de uma igreja que tinha vida, mas estava morta. A sua condição exterior era de uma igreja viva, mas a sua condição interior, a sua realidade interior era apostasia, era morte. Esta é a igreja de Sardes. Mas o que significa fazer parte da igreja gloriosa? Significa ter realidade, ter plenitude espiritual. A condição exterior e a condição interior tem que ser uma condição só. Nós precisamos revelar na nossa face o que está no nosso interior. Nós não podemos ser cristãos de aparência. Nós temos que deixar que o Senhor peleje contra nós com a espada do seu Espírito, que ela penetre, e no nosso interior nós tenhamos verdadeira realidade espiritual. Aí nós vamos ver mais uma característica da igreja gloriosa em Laodiceia. A exortação do Senhor à igreja de Laodiceia é o orgulho espiritual. Nós sabemos que Laodiceia foi uma das igrejas que recebeu, dentro daquele contexto, daquelas cartas da profundidade espiritual e das insondáveis riquezas de Cristo. Que cartas são essas? As cartas da prisão de Paulo, como Éfeso, como Colossenses, como Filemão, 1 e 2 Timóteo. Laodiceia era uma dessas. Paulo escreveu uma carta para Laodiceia e aqueles irmãos perderam aquela carta. Por que perderam? Porque não levaram os encargos, as demandas e a palavra do Senhor como prioridade nas suas vidas. Porque não consideraram os valores espirituais e não deram a Cristo preeminência. Então aqui nós temos Laodiceia, aquela que desprezou o Senhor, porém se encheu de orgulho espiritual, a ponto de dizer que não precisava de nada e de coisa alguma. Uma igreja que ela não precisava do Senhor, a ponto do Senhor se apresentar a esta igreja como aquele que estava fora batendo na porta. Porém, irmãos, os vencedores numa condição dessa, e aqui está, são aqueles que nunca se permitirão ser levados pelo orgulho, pela soberba. Eles sempre estão ascendendo, eles sempre estão crescendo, eles sempre estão buscando, eles sempre estão dependendo do Senhor. Isso só é possível mediante uma vida devocional de um coração quebrantado e rendido ao Senhor. Só isso pode nos guardar do orgulho espiritual. E a última característica dos vencedores desta igreja gloriosa, dessa cidade nupcial, está na igreja de Filadélfia: o amor, a comunhão dos santos. A comunhão dos santos. Irmãos, esses 7 pontos que eu citei para vocês, dessas 7 cartas, não fazem parte de um processo de múltipla escolha. São 7 características
que fazem parte de um todo. Esses pontos, eles precisam existir na nossa vida, um a um. E aqui tem a grande mensagem: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer. E nós precisamos entender, somente aqueles que vencerem farão parte dessa igreja gloriosa. O que significa, irmãos? Que apesar de mim, apesar de você, o Senhor obterá a sua igreja gloriosa. É a nossa responsabilidade. Nós temos que ter essa disposição. Eu encorajo vocês, em nome de Jesus, meus irmãos, eu vos encorajo, tenham essa disposição de ser essa igreja gloriosa hoje. Quando a Bíblia fala no livro de Apocalipse sobre a igreja gloriosa, ele fala de uma igreja que já se ataviou. Lindo isso, irmãos. Coragem de vocês a estudarem sobre a igreja gloriosa no livro de Apocalipse. Temos esses 7 pontos e muitos outros. E muitos outros. Muitas alusões à igreja gloriosa. Aqui no livro de Apocalipse, é uma igreja que se ataviou. Por que se ataviou? Porque é responsabilidade nossa nos preparar. Nós não podemos ficar confiados na graça. A graça faz tudo. A graça vai me preparar. A graça vai me ungir. Irmãos, para com isso. Isso vai te levar ao formalismo, à comodidade, à apostasia. Nós precisamos lembrar do texto de Paulo de 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27. Quando ele faz alusão aos atletas que se disciplinam com o propósito de alcançar uma coroa corruptível. Nós, pelo contrário, nos esforçamos, lutamos, esmurramos nosso corpo para alcançar uma coroa incorruptível. Ele diz: irmãos, eu luto, não desferindo golpes no ar. Eu esmurro meu corpo, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser reprovado. Nós temos responsabilidade, irmãos. Combater o bom combate, concluir a carreira, preservar a fé. Nós não podemos deixar esfriar o nosso amor, a nossa devoção. Nós não podemos perder a inspiração, nós não podemos perder o anelo. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não podemos nos acostumar com a palavra, nós não podemos nos acostumar com o mover de Deus, nós não podemos nos acostumar com o maná. A cada tempo, a cada fase, a cada período, Deus tem algo novo para a nossa vida. Seja isso em forma de tribulações, de sofrimentos, de angústias, seja isto em forma de promoções, conquistas, bens materiais, seja o que for, olhe tudo do ponto de vista da responsabilidade, porque Deus está te mudando de vasilha em vasilha, de estação para estação, até você tocar a plenitude de Cristo. Nós não vivemos destinados a essa terra, nós vivemos destinados para a eternidade. Nós somos chamados para a eternidade. Então, meus irmãos, isso precisa tocar profundamente o nosso coração. Isso precisa mexer conosco. Eu quero encerrar por aqui, mas na próxima palavra, se o Senhor nos permitir, nós vamos entrar um pouco sobre a obra do Espírito Santo no ministério de Cristo, no livro de Atos e na nossa experiência. Quais são as suas implicações? Que o Senhor nos ajude, irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos socorra, que o Senhor possa nos abençoar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Amado Deus, fale ao nosso coração, Senhor. Toque a tua trombeta dentro de nós, para que possamos acordar e nos despertar e compreender por que o Senhor nos reuniu nesta hora, neste lugar, para nos falar a tua palavra. Nós não estamos aqui como meros ouvintes,
Este povo que está aqui é um povo que quer o Senhor, é um povo que o Senhor busca, é um povo que o Senhor está atraindo. Abre os nossos olhos e nos mostre que o Senhor está nos atraindo nesta hora, para que nós possamos ver o zelo, o ciúme do Teu Espírito por nós, o anelo do Teu Espírito por nós. Ajude-nos, nós te pedimos em nome de Jesus, ajude-nos. Amém.